Nós vamos abrir nossa Bíblia nessa noite, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, os versículos de número 1 e 2. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O tema da mensagem desta noite é: como descobrir a vontade de Deus para a minha vida, amém? Quantos aqui já tiveram alguma vez, ou talvez tenha esse desejo de saber qual a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim, amém? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem nesses mais de 30 anos de ministério. Aliás, já é que o tempo passa tão rápido. Na verdade, são 35 anos. Agora é mais. Tem que acrescentar mais um ano aí de ministério. 37 anos de ministério. O tempo passou. Sempre, a maioria das vezes, quando alguém vem se aconselhar conosco, uma das perguntas mais feitas é: como eu posso fazer para descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Nessa noite nós vamos saber como, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler lá? O texto que ora está projetado aí nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou fazer da mesma forma como nós fizemos no culto pela manhã, no culto das 10. Eu pedi para que todos lessem juntos, voz audível, esses dois versículos. Pode ser que a sua tradução tenha alguma nuance diferente, mas no final o sentido é o mesmo. Do jeito que estiver aí, ou se você quiser acompanhar ali, talvez seja melhor acompanharmos todos juntos ali, amém? Vamos já? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos orar, vamos apresentar alguns pedidos a Deus. Estou feliz de estar vendo muitas crianças de volta. Eu quero dar um recado para os pais: se as crianças quiserem correr, deixa correr; se quiser gritar, deixa gritar; se quiser falar, deixa falar. Deixe as crianças à vontade, bem à vontade, porque a gente entende e compreende que não é fácil manter uma criança 1h30 ali, quietinha do lado. Então, deixa as crianças à vontade, porque enquanto nós não estamos tendo uma escolinha para as crianças, eu falo para os pais: pode trazer as crianças, deixa à vontade. Só não voltamos ainda com culto infantil, devido a algumas restrições, mas quando tiver tudo liberado, sim, porque aqui nós temos como distanciar, aqui temos como usar máscaras, mas as crianças não usam máscara, não tomam distância, um abraça o outro, fica pertinho do outro. Então nós resolvemos por enquanto ainda não liberar o culto infantil, mas a hora que tiver liberado, aí as crianças já podem ter o seu espaço ali, tá bom? Se de repente no decorrer do culto alguma mãe querer trocar a criança, tem essa salinha aqui, ou se quiser até trazer a criança para ficar mais à vontade ali no chão, tudo, tem um
um espaço ali, pode ficar à vontade ali também, tá bom? Então fiquem à vontade, não se preocupe, ninguém vai olhar se sua criança fala alto, se sua criança gritar, correr, fique tranquilo, tá? Que nós estamos compreendendo. Vamos lá então, nós vamos apresentar alguns pedidos de oração. Eu tenho pedido, eu sei que muitas pessoas têm seus pedidos de oração, talvez quem esteja acompanhando aí via transmissão pode já colocar o seu pedido aí no chat. Eu quero pedir que os irmãos orem, não somente aqui no culto, mas continuem orando, continuem intercedendo. Eu já coloquei esse pedido aqui nos grupos da igreja, depois eu pedi para a irmã Maria também colocar no grupo da oração da tarde. A minha sobrinha chamada Valquíria, lá de Camboriú, Santa Catarina, eles sempre estão acompanhando aí o culto com a gente, lá de Santa Catarina. E na sexta-feira, o esposo da Valquíria, meu sobrinho Marco, ligou pedindo que orássemos por ela, tá? Foi detectado um tumor no intestino e, infelizmente, é daqueles tumores que só o Senhor mesmo pode curar. Mas nós cremos, é assim que Deus gosta de operar. É nessas ocasiões que Deus opera mesmo. Quando o homem não pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode curar, Deus pode fazer tudo, amém? E nós vamos apresentar juntos aqui, levantarmos esse clamor pela minha sobrinha. Continue orando, nós cremos no milagre, cremos que será mais um testemunho de vitória e milagre, amém? Alguém mais tem pedidos aqui para apresentar ao Senhor? Apresente. Agora, se alguém quiser falar em voz audível, sim? Talita, filha do irmão José, também com uma doença muito ruim, terrível, né? Lúpus. Vamos estar orando, que para Deus também não há nada que Ele não possa fazer. A filha do irmão José, Talita. Alguém mais tem algum pedido? Amém. Os pedidos também aí do chat nós vamos estar apresentando, crendo no poder de Deus. Senhor Jesus, nós acreditamos no Teu poder. Acreditamos que não há nenhum outro poder maior do que o Teu poder. Aqui na terra, nos céus, embaixo da terra, nós sabemos que o Teu nome, Senhor, faz coisas grandes acontecer. Agora, Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus a doença que está na vida da Valquíria, Pai. Nós decretamos curas sobre a vida dela, Pai. Repreendemos aquele tumor, Pai. Declaramos aquele corpo livre. Declaramos saúde, Pai. Declaramos a total restauração, Pai. Toca, Senhor. Arranca, Pai, todo o mal, extirpa, Senhor, todo o mal daquele corpo, dá saúde a ela, Pai. Oramos e apresentamos também a Talita, filha do nosso irmão José, que Tu esteja, Senhor, curando. Repreendemos aquela doença, aquela enfermidade, declaramos cura, declaramos total restauração sobre cada pessoa que agora está apresentando o seu pedido de oração a Ti, Pai. Nós pedimos que a Tua boa mão esteja, Senhor, atuando favoravelmente, para que haja cura, restauração, libertação, abertura de portas de emprego, provisão, solução dos diversos problemas familiares, pessoais, conjugais. Nós pedimos por todos os pedidos que estão sendo colocados no chat da transmissão, por essa família que está aí reunida na sala assistindo, por essa pessoa que está no seu local de trabalho, conectada conosco aí no seu celular, e essa pessoa que está na rua, em qualquer local, que a Tua bênção alcance a cada um, e assim nós oramos agradecidos a Ti, pelo Teu favor. Amém. Queridos, como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Como descobrir? Todos nós já nascemos com algum propósito. Deus, ao nos criar, estabeleceu um propósito para a nossa vida. Porque todo produto que é criado, ele já é criado para um propósito. Compreende isso? E a prova disso está no Salmo de número 139, que nós leremos agora alguns versículos desse Salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 139, vocês verão que todos nós fomos criados para um propósito divino, porque todo produto, antes de ser criado, ele já é determinado para algum propósito. Versículo 13 do Salmo 139 diz assim, acompanha aí, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas.
Digo isto com convicção: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Queridos, esse é um dos meus salmos prediletos, Salmo 139, porque diz esse salmo de Davi, esse lindo salmo, que antes que nós fôssemos formados no interior do ventre materno, Deus já conheceu a nossa substância ainda sem forma. E diz esse salmo que ele entreteceu cada uma das nossas células, cada um dos nossos órgãos, cada um do nosso tecido, cada parte da nossa pele. Ele determinou com qual digital nós seríamos reconhecidos, identificados nesse mundo. Ele determinou também uma íris diferente para os nossos olhos. Se você não sabia, bilhões, quase 8 bilhões, já não somos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Ninguém tem as suas digitais, ninguém tem a mesma íris dos seus olhos. Tudo isso são detalhes, peculiaridades das quais o Criador nos dotou, dizendo assim: olha, você é singular, você é especial, não existe ninguém igual a você neste mundo. E o propósito para o qual eu te criei também é um propósito muito especial. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Porque você foi criado para um propósito especial, você é único e singular neste mundo. Amém? E propósitos, queridos, é o alvo final da nossa vida. Com qual finalidade eu fui criado? Eu quero dizer para você que propósitos e planos são diferentes. Muitas vezes nós dizemos para as pessoas: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano. Na verdade, Deus tem planos na vida de todos nós, e na verdade Ele tem um propósito especial para cada um de nós. E no alcance desse propósito, para alcançarmos esse propósito, Deus estabeleceu alguns planos para a nossa vida, para que ao final desses planos nós alcancemos o propósito final para a nossa vida. Eu quero dizer que depois dessa palavra eu tenho certeza que você amanhã vai amanhecer, vai acordar, vai levantar de uma forma diferente, com uma atitude diferente. Porque aqui toda a palavra pregada do domingo tem que ser aplicada na sua vida, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E domingo que vem uma outra palavra para você aplicar cada um dos dias da sua vida. E eu já sei de que forma você vai aplicar essa palavra na sua vida quando você levantar amanhã. Quantas vezes numa segunda-feira ou numa terça, quarta, você se levantou e disse: mais um dia, e fez as mesmas coisas, repetiu as mesmas atividades. Às vezes você sai para trabalhar, trabalha, volta para casa, dorme, no dia seguinte amanhece, levanta, sai para trabalhar, volta para casa, todo dia, dia após dia a mesma coisa. Talvez se você é aposentado ou aposentada, você faz as suas atividades diárias, e às vezes você para e pensa: meu Deus, que vida é essa? Qual o propósito da minha existência? Parece que eu não estou indo a lugar nenhum, parece que eu estou girando numa roda de hamster, sem sair do lugar. Parece que a vida é uma rotina cansativa, enfadonha, rotineira, todo dia a mesma coisa. Você já se perguntou isso? Mas quando nós descobrimos que mesmo a vida sendo cansativa, monótona, rotineira, a nossa vida tem um propósito. Até mesmo essas coisas que nós repetimos dia a dia, que nós fazemos, tem um propósito. As lutas, tribulações, provações que nós passamos, tem um propósito. E ao final dessa mensagem eu tenho certeza que você vai agradecer a Deus por cada luta, por cada provação, por cada tribulação, por cada coisa que não dá certo na sua vida. Você vai agradecer, porque você vai descobrir que até isto contribui para que Deus realize o propósito final dele na nossa vida. Sabe qual é o propósito final de Deus na sua vida?
Vou falar já já, mas antes disso, eu quero dizer também que as lutas, tribulações, provações na nossa vida contribuem muito para isso. Sabe por quê? Em Romanos capítulo 5, os versículos iniciais desse capítulo, diz que a tribulação que nós passamos, as provações, produzem em nós paciência. A paciência, por sua vez, produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. A experiência, por sua vez, produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai contribuir para que o propósito final de Deus para a nossa existência seja plenamente cumprido. Até mesmo aquelas coisas que nós consideramos negativas, desagradáveis, que acontece, que nós não desejaríamos que acontecesse, mas aconteceu, sem que nós provocássemos isso. Até mesmo essas coisas contribuem para que esse propósito final de Deus na formação do propósito da nossa vida seja concluído. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: porque vemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados pelos seus decretos, que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. Então você vai perceber, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, a partir do momento que você passou a ser a habitação do Santo Espírito de Deus, você foi chamado por Deus, você ama a Deus, você está seguindo no caminho do Senhor. Todas as coisas, sem exceção, vão contribuir para o seu bem. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por causa disso? Planos podem ser mudados, propósito não. Propósito de Deus final é um e não pode ser mudado na sua vida. Não pode ser mudado na nossa vida. Os planos sim. Eu tinha tal plano, mas parece que Deus mudou esses planos da minha vida. Amém? Muda mesmo. Muitas vezes os planos que Deus tem para a nossa vida mudam. Propósito é a razão da nossa existência. É o objetivo final desejado. É o alvo que você quer chegar. Isso é muito importante. Se uma pessoa não tem propósito na vida, ele fica como que dando murros no ar. Ele fica como que a vida toda, passa a vida toda como quem está dando soco em ponta de faca, murro em ponta de faca, e nada está resolvendo para a vida dele. Todos nós fomos criados para um propósito. E agora, está pronto para descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida? Romanos 8 e 29, o que diz lá? Romanos capítulo 8, versículo 29, abra aí a sua Bíblia, ou acompanhe aí na tela conosco. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29, preste atenção nessas palavras, olha o que diz. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes, ou da mesma forma, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos repetir de novo, olha. Pois, eu vou ler junto com vocês, é muito importante esse versículo. Olha aí, ó. Vamos ler junto, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou da mesma forma, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora, será que você consegue descobrir qual o propósito de Deus para a sua existência? Pastor, aí pegou pesado agora, porque para mim ser conforme a semelhança, igual a Jesus, fica muito difícil. Estou muito longe. Quantos aqui sentem essa frustração? Quantos queriam ser iguaizinho a Jesus e sentem que ainda estão longe? Se você se sente assim, parabéns, você está no caminho da perfeição. É exatamente assim que todas as pessoas no caminho da perfeição se sentem, longe, mas que um dia vão chegar lá. Olha, todas as pessoas têm alguém que elas admiram, tem?
as pessoas geralmente abrem a sua rede social e começam a ver a vida de determinado artista, futebolista, esportista, alguma celebridade. E as pessoas começam a ter curiosidade de saber como é a vida da pessoa, porque na verdade, na maioria das vezes a pessoa quer ser como aquela pessoa. Tem uma admiração tão grande que quer ser como aquela pessoa. Eu tenho alguém que eu tenho uma admiração muito especial e que eu queria ser essa pessoa. E se um dia, Deus quiser, eu vou chegar lá. Essa pessoa é a mesma pessoa que você deve ter em mira para ser igual a ela, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, amém? Quanta admiração! Eu começo a ler os relatos dos evangelhos e vejo, que legal! Olha como Jesus andava, olha o que ele fazia, olha o bem que ele levava para as pessoas, olha as palavras que ele falava. Ele dava esperança para aquele que não tinha esperança. Ele levava ânimo para aquele que estava desanimado. Ele levava fé. Por onde ele passava, curas, milagres. Olha o trato que ele tinha com as pessoas. Olha a forma como que ele lidava com aqueles que o perseguiam. Eu quero ser como esse homem. Eu quero ser, como eu posso ser igual a Jesus? E este é o propósito final da nossa existência, que nós sejamos parecidíssimos com Ele. Por isso que todas as coisas que acontecem na nossa vida, queridos, nos leva a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. As lutas que nós passamos, as provações, dificuldades, tudo isso vai aperfeiçoando em nós o nosso caráter, para que um dia nós cheguemos, alcancemos a perfeição de Cristo. E para que isso aconteça na nossa vida, Paulo, ele pede aos cristãos, aos quais ele estava escrevendo essa carta que nós lemos no início, que se transformem a cada dia, que entreguem a sua vida no altar de Deus, para que esse propósito de Deus seja realizado na vida de cada um. Vamos voltar ao versículo inicial. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha ela aí, a vontade de Deus. E olha aí o propósito de Deus para a nossa vida. Queridos, Deus nos capacitou, a cada um de nós, com dons, talentos, aptidões, vocações, cada um de nós. E Ele quer que nós desempenhemos tudo isso nessa vida e ao mesmo tempo sejamos transformados dia a dia, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus e para que Deus alcance esse alvo final na nossa vida. Agora eu quero, junto com os irmãos, apresentar cada uma das palavras desse versículo, ou desses dois versículos, para que os irmãos tenham uma ideia do que é isso. Apresentarmos nossos corpos, nossas vidas, como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Primeiro, essa palavra rogo-vos, pois, irmãos, denota um pedido veemente, um pedido com insistência, um pedido enfático do apóstolo Paulo. E mais do que um pedido veemente, um pedido com muita ênfase, um pedido insistente, denota também algo que é uma ordenança de Deus, um mandamento de Deus. Rogo-vos, irmãos. Rogo o quê? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo perante Deus. Isso nos remete lá para o Antigo Testamento, quando animais
eram sacrificados e apresentados no altar de Deus. Trazia-se um cordeirinho, o cordeirinho era degolado, derramava-se o sangue dele no altar, e aquela oferta era recebida para ser queimada, para ser consumida no altar como um sacrifício. Uma vez apresentada aquela oferta no altar, não poderia ser mais requerida de volta, tinha que ser entregue. E é isso que Paulo está falando com relação à nossa vida. A nossa vida é como esse sacrifício colocado no altar. Uma vez que nós nos entregamos para Jesus, não podemos mais requerer a nossa vida de volta. A nossa vida está lá no altar, entregue a Deus como um sacrifício vivo perante o Senhor. Essa deve ser a nossa conduta ao entregarmos a nossa vida a Jesus. É como se nós entregássemos totalmente o nosso ser, a nossa vida, os nossos desejos, a nossa vontade, os membros do nosso corpo, para fazermos somente a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício perante Deus. E aí, na segunda parte desse versículo, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não tomem a forma desse mundo, não se amodelem a esse mundo, não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo. Qual é a forma desse mundo? Nesse mundo, o que é certo passou a ser errado, e o que era errado passou a ser certo, na ótica e na visão do mundo. Bem entendido. O que era imoral passou a ser moral, na ótica e na visão do mundo, não na nossa. O que era indecente passou a ser decente. O que era anormal passou a ser anormal. Não é isso o mundo que nós estamos vivendo hoje? Está tudo virado, está tudo ao contrário. O bem eles chamam de mal, o mal eles chamam de bem. O mundo está confuso, o mundo está caótico. E aí, como nós, os cristãos, temos que nos portar nesse mundo? Não nos conformando com esse mundo. Esse conformar significa tomar a forma do mundo. Conformar e transformar tem a mesma raiz. A raiz é forma. E no original grego do Novo Testamento, essa forma denota duas coisas, É uma palavra que tem dois sentidos diferentes. O primeiro sentido é uma forma variável, uma forma que muda, como a forma do camaleão. Já viram o camaleão? O camaleão ele muda de cor de acordo com o ambiente. É como esse mundo. O mundo vive mudando de cor. Hoje a moda é essa, amanhã a moda é outra. Hoje o padrão do mundo é esse, amanhã é outro padrão. Hoje a cultura do mundo é essa, amanhã é outra cultura. E a gente não pode nos amoldarmos a esse mundo. Já se ventilou até a questão que a Bíblia deveria ser mudada em algumas partes para se adaptar à cultura moderna, à cultura do homem de hoje. Gente, já pensou? Se a Bíblia, nesses mais de 1.500 anos, a Bíblia levou 1.500 anos para ser formada. E depois de formada, a Bíblia já tem mais de 2.000 anos. Então já são mais de 3.500 anos da Bíblia. Já pensou, queridos, se durante todo esse tempo a Bíblia fosse sendo mudada para se adaptar aos padrões e culturas do mundo? E olha, que em todo mundo existem muitas culturas diferentes, muitos padrões e culturas diferentes. Já pensou se a Bíblia tivesse que ser mudada para cada cultura, para cada modismo que surge de culturas diferentes em todas as épocas do mundo? Não é a Bíblia que tem que se adaptar à cultura do mundo, é a cultura do mundo que tem que se adaptar aos padrões bíblicos. Não é a Bíblia que tem que ser mudada, somos nós que temos que mudar. É o mundo que tem que mudar e não a Bíblia.
A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é única e variável. No mundo de hoje, tudo é relativo. Não existe absolutos. Tudo é relativo. É relativo. Cada um tem a sua subjetividade. Tudo bem, mas a Bíblia é uma só. Não adianta querermos adaptarmos as palavras da Bíblia à necessidade e ao interesse de cada um. A Bíblia é uma só. E uma das variáveis dessa palavra forma é exatamente isso, uma forma variável, uma forma que muda. Agora, a outra interpretação para a palavra forma, morfé, é uma forma que não se varia, é uma forma que não muda, é uma forma que permanece. E essa forma que o apóstolo Paulo, ele roga que nós tomemos. Não se amodelem, não tomem a forma do mundo, mas pelo contrário, transformem-se no vosso entendimento, na vossa maneira de ser, na vossa maneira de agir. Transformem-se de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não se amoldem ao mundo, mas transformem-se. Transformem-se na vossa mente, no vosso entendimento, na sua maneira de ver as coisas, na maneira de interpretar esse mundo, esse cosmos que nós vivemos. Transformem-se, não tome a forma do mundo, não seja o camaleão que muda de acordo com o ambiente, mas modele-se pela palavra de Deus. Transformem-se de acordo com o padrão bíblico. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele completa, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Tem muita gente que pensa que o nosso culto não pode ter emoções, porque deve ser um culto racional, um culto só da razão. Mas essa palavra racional do original quer dizer um culto não da razão somente, mas um culto que tenha a sua forma de uma maneira genuína, de uma forma sincera, de uma forma que seja, vamos dizer assim, seja um padrão adequado, não somente uma bagunça, e também não um culto somente na razão, um culto racional. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu quero citar um pensamento de Martin Lloyd Jones, um doutor, médico americano. Ele, uma certa vez, ele disse assim: olha, é impossível nós refletirmos, meditarmos naquilo que Jesus fez por nós, no sacrifício dele no Calvário por nós, na forma como ele entregou, ele se deu para nos perdoar, para levar a nossa culpa, e não sentirmos emoção dentro de nós. É impossível. A gente sente emoção mesmo. Isso não deixa de ser um culto racional, não deixa de ser um culto inteligente, não se torna um culto somente voltado para as emoções, mas é um culto que nós fazemos, apresentamos de uma forma que seja genuína, de uma forma que seja sincera, de uma forma que tenha os seus ingredientes de racionalidade, mas ao mesmo tempo tenha emoção. Esse deve ser o nosso culto. E para isso, queridos, para que o nosso culto seja uma entrega a Deus, não é somente quando eu estou aqui no domingo de manhã, domingo à noite, entre quatro paredes, que eu estou entregando, oferecendo o meu corpo, o meu ser, a minha vida, como uma oferta agradável. Isto é a cada dia, no meu dia a dia, na segunda-feira, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como eu estou apresentando o meu corpo a Deus, o que eu estou fazendo com a minha mente, o que eu estou fazendo com os meus olhos, onde eu tenho colocado meus olhos, o que eu estou fazendo com as minhas mãos, onde eu tenho colocado minhas mãos, o que eu estou fazendo com os meus pés, onde eu tenho caminhado, onde eu tenho ido. Será que a minha vida, no dia a dia, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é uma vida apresentada no altar de Deus? Ou será que eu estou me amoldando aos padrões do mundo?
Quando eu estou no meio do povo de Deus, meu linguajar é um. Quando eu estou lá no meio do mundo, do povo do mundo, meu linguajar segue semelhante, parecido aos deles. Faço as mesmas coisas que eles. Não estou falando de nos isolarmos, mas vivermos nesse mundo de uma forma sábia. E Paulo, quando ele está falando sobre transformar, sobre entregar a nossa vida, o nosso corpo, ele está falando vivendo no Império Romano. Mas o Império Romano vivia como que se fosse na cultura grega. O Império Romano foi influenciado pela cultura grega. E na cultura grega, queridos, o corpo não tem nenhuma validade. Os gregos não acreditam na ressurreição, eles acreditam que morreu, o corpo acabou. E desse pensamento dos gregos, que morreu, o corpo acabou, já era, não tem ressurreição, surgiram duas vertentes, dois extremos. Um extremo que é dos ascetas, aquele pessoal lá dos mosteiros, os monges que se refugiavam no mosteiro para tentar com isso anular os desejos carnais, os desejos do corpo e viver uma vida de entrega e renúncia a Deus. O outro extremo foi adotado pelos romanos. Os romanos falaram: bom, já que esse corpo não presta para nada, vai se destruir, vivamos a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, o corpo vai para a sepultura, vai virar pó, acabou a vida. Então vamos farrear, vamos fazer de tudo o que a vida pode oferecer, porque esse corpo não presta mesmo, então vamos usufruir dele o máximo que nós pudermos, porque a vida é uma só. Daí vocês podem ver a vida devassa, a vida promíscua que viviam os imperadores romanos, na época do Senhor Jesus, na época do apóstolo Paulo. Eles acreditavam que o corpo seria destruído, não precisaria prestar conta de nada, e tudo seria destruído, a vida era uma só. Mas aí, o Senhor Jesus traz um novo entendimento. O apóstolo Paulo ensina aos cristãos daquela época que nós devemos não nos descuidar do nosso corpo, não entregá-lo à devassidão, não entregá-lo às imoralidades, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deve ser bem cuidado, deve ser bem guardado, deve ser conservado, deve ser preservado, porque um dia nós haveremos de prestar conta, haveremos de prestar conta de tudo o que nós fizemos com o nosso corpo. E no final, esse corpo será ressuscitado, não no mesmo corpo, mas num corpo glorificado, para vivermos toda a eternidade. Por isso o corpo nosso tem uma importância, e deve ser oferecido como uma oferta viva, um sacrifício vivo no altar de Deus. Como você tem apresentado a sua vida a Deus? Como você tem vivido a sua vida? Pastor, o senhor falou que iria falar sobre como descobrir a vontade de Deus, mas acho que o senhor foi para o outro lado. Não estou entendendo. Agora vamos chegar lá. Queridos, a vontade de Deus para a nossa vida é consequência de uma vida colocada no altar. É consequência de uma vida consagrada. Sabe por quê? O que diz o versículo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que assim experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pronto aí, ó. Esta é a vontade de Deus. É consequência, queridos. A partir do momento que nós apresentamos a nossa vida como oferta, como sacrifício no altar de Deus, e fazemos isso como um culto racional, um culto inteligente, um culto coerente, um culto lógico, não destituído de emoção, mas também carregado de emoção. A partir do momento que nós oferecemos a nossa vida no altar de Deus e transformamos o nosso entendimento, não nos conformando com esse mundo, não tomando a forma desse mundo, mas transformando-nos a cada momento,
nós experimentamos a vontade de Deus e confirmamos que ela é boa, agradável e perfeita. Entenderam? Aí a partir desse entendimento, aonde eu estiver está bom. O que eu estiver fazendo desde que glorifica a Deus está bom. Desse jeito está ótimo. Eu fico tranquilo, estou passando por essa aprovação, amém, vai aprimorar o meu caráter, então está bom também. Não tenho isso, não tenho aquilo, está bom, porque eu estou sendo aprimorado, aperfeiçoado. Tudo isso está desenvolvendo paciência em mim, paciência está levando a ter perseverança, perseverança está levando a experiência, a experiência está levando a ter um caráter aprimorado, amém, então está tudo bom. Amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, encarar aquele chefe chato, aquele local de trabalho, amém, mas isso também está aperfeiçoando o meu caráter, isso está contribuindo para a formação, amadurecimento meu, está me dando paciência, está me dando perseverança, amém, é bom demais. A vida parece a mesma mesmice cada dia fazer as mesmas coisas, mas amém, eu estou adquirindo paciência, estou adquirindo perseverança, estou adquirindo experiência, está formando o meu caráter, que bom. E o propósito final da minha existência não é eu ter as maiores riquezas desse mundo, não é eu conquistar as melhores posições desse mundo. O propósito final de Deus para a minha existência é que eu seja conformado à imagem do Filho dele, é que eu seja igualzinho a Jesus. Este é o propósito final de Deus para a minha existência. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas aí alguém pode dizer, pastor, minha vida vai ser uma prisão, eu não vou estar livre, isso é prisão, pastor, eu quero fazer um monte de coisa que me vem à mente, que me vem à cabeça, que me vem ao coração, que me agrade, pastor, eu quero ser livre. E quem falou que a vida com Cristo não é liberdade? A vida com Cristo sim que é liberdade. Eu não estou preso ao pecado, eu não estou preso aos vícios, eu não estou preso a Satanás, eu sou livre para fazer a vontade de Deus, eu não sou escravo de nada, eu sou livre, e se eu estou servindo a Deus é porque eu quero servir a Deus, isso me traz prazer, isso me traz alegria, isso me traz realização. Escravo é o pessoal do mundo que está escravizado aos vícios, aos maus hábitos, maus costumes, maus pensamentos, à imoralidade. Estão escravos a Satanás e não tem como sair, se libertar. Imagine você está num navio e o comandante do navio anuncia a todos que o navio está naufragando, o navio está afundando, e ao mesmo tempo ele faz assim, ele dá um aviso, olha, este navio está prestes a afundar, mas vocês têm toda a liberdade, quem está na terceira classe pode ir para a primeira classe, pode comer o que quiser lá, pode beber o que quiser, se você quiser jogar bola na sala de jantar, pode jogar, quiser quebrar as vidraças, pode quebrar, quiser quebrar os cristais, pode quebrar, pode fazer de tudo nesse navio, porque você está livre, só que eu estou avisando, o navio está afundando. Quem é que queria aproveitar essa liberdade? Quem queria aproveitar essa liberdade? Fazer o que quisesse num navio que está afundando. Você ia querer salvar a sua vida, não é mesmo? Esse mundo é o retrato disso. O navio está afundando, mas as pessoas querem estar livres, querem fazer o que quiser, mas não estão se apercebendo que o navio está afundando, e muitos vão naufragar, muitos vão se afundar, mas mesmo assim as pessoas querem liberdade. Que adianta liberdade dentro do navio que está afundando? Esse é o retrato do mundo, é isso que está acontecendo. E as pessoas não compreendem isso, as pessoas não entendem. Queridos, olha, não adianta, a verdadeira liberdade é esta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Não existe outra forma de você ser livre. Queridos, nas peças, entre as peças do motor de um helicóptero, tem uma pequena arruela, que sem aquela arruela, se aquela arruela se arrebentar, ou não existir ela, o helicóptero cai na mesma hora. É uma pecinha tão pequena, mas ela é de vital importância, que os pilotos da aviação,
que utilizam esse helicóptero deram ao nome nessa peça de Arruela Jesus. Pode parecer meio irreverente o termo, mas é exatamente assim que eles chamam essa arruela, Arruela Jesus. Porque se no helicóptero não estiver presente essa arruela, ou se ela não estiver colocada certinha no lugar que ela tem que estar, o helicóptero vai cair a qualquer momento. E assim é na nossa vida. Se nós não tivermos Jesus, vamos cair, vamos afundar, vamos para o buraco. Jesus tem que estar presente na nossa vida. A nossa vida tem que estar no altar de Deus. A nossa vida tem que estar nas mãos certas. Imagine uma bola de futebol na minha mão. Quanto vale? Vale uma bola de futebol. Quanto custa uma bola de futebol? 30 reais, 40 reais, 50 reais? Uma bola de futebol no meu pé, quanto vale? Eu nunca fui bom de bola, então não vale nada, vale uma bola. Agora uma bola de futebol na mão do Neymar, quanto vale? No pé do Neymar, quanto vale? Faz as contas aí, quantos milhões ele ganha por mês, por ano, por minuto, por hora? Vale muito, uma bola de futebol nas mãos do Neymar. Uma bola de basquete nas minhas mãos, vale nada, porque eu nunca joguei basquete. Mas nas mãos de um grande jogador de basquete vale muito. Uma bola de tênis na minha mão não vale nada, só vale a bolinha de tênis. Mas nas mãos de um Guga, por exemplo, vale milhões e milhões. Uma pequena varinha, um cajado na minha mão, pode não valer muito. Na mão de Moisés, abre o mar vermelho. 5 pães e 2 peixes na minha mão, pode representar um lanchinho. Mas nas mãos de Jesus, olha, alimenta multidões e multidões e multidões. Um estilingue na minha mão, quanto vale? É um estilingue. Mas nas mãos de um pequeno Davi, pode destruir um gigante e torná-lo um rei. Aleluia! Então, depende em que mãos a tua vida está. Em que mãos a tua vida está? A tua vida está nas mãos de quem? Daí você pode concluir, se a tua vida estiver nas mãos do diabo, ele diz, não vale nada, 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 nada. Não vale nada, não tem valor. Mas a sua vida na mão de Deus tem um grande valor, tem um valor incalculável, não o valor do ouro, não o valor da prata, não o valor de pedras preciosas, mas o valor do precioso sangue de Jesus Cristo, sem mácula, imaculável, um sangue puro derramado por nós da cruz do Calvário. Este é o valor da nossa vida nas mãos certas, nas mãos de Jesus. Amém? Aplauda Jesus por isso, Ele merece o melhor do nosso aplauso. Jesus, 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 coloque a sua vida nas mãos de Jesus, porque a sua vida valerá muito, 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 terá todo o valor do sangue, um sangue precioso. Nas mãos de quem está a sua vida? Coloque a vida nas mãos da pessoa certa. Não deixe a sua vida nas mãos do diabo, não deixe a sua vida no mundo. A sua vida tem um valor, mas colocada nas mãos da pessoa certa. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Equipe de louvor, por favor, já pode tomar posição, enquanto nós agradecemos a Deus. Porque nós temos a ciência, a compreensão do plano e do propósito de Deus para a nossa existência. Ninguém, absolutamente ninguém vai sair daqui nesta noite sem compreender o propósito da sua existência. Amém? Você compreende agora o propósito da sua existência? O propósito da sua existência é ser parecido com Jesus. E para ser parecidos com Jesus, Deus determinou planos na nossa vida. E a cada plano que Ele conclui, Ele diz, aleluia, maravilha, meu filho, minha filha está cada vez mais parecido com o meu filho. O propósito meu na vida dele está sendo realizado, porque ele não está tomando a forma do mundo, ela não está se amoldando ao mundo, mas ela está se transformando. E nessa transformação
caráter dela, o caráter dele tem se amoldado, não aos padrões do mundo, mas ao meu padrão de santidade, meu padrão de vida com Deus. E aí, eu estou apresentando um culto racional, lógico, coerente, um culto que agrada a Deus, não só no domingo à noite ou no domingo de manhã, mas cada dia da minha vida eu estou apresentando o meu culto racional, lógico, coerente a Deus. E através disso, da minha consagração, da minha entrega a Deus, eu estou experimentando a vontade de Deus e confirmando que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a minha vida. Amém? Aí eu não tenho ansiedade, eu não tenho fobias, eu não vou ter tensões, depressões, angústias. Sim, às vezes a vida quer nos impor tudo isso, mas quando eu estou desapercebido dessas coisas, que Deus tem um propósito, e que todas as lutas, provações, tribulações, tentações que eu passar e sofrer, vão contribuir para o aperfeiçoamento do meu caráter, aprimoramento do meu caráter. E eu vou ter a minha vida cada dia mais parecida com Jesus. Então o que vier está bom. Da forma como vier, eu estando na vontade de Deus, está bom. Tudo vai contribuir para o meu próprio bem. Amém? Vamos orar então, queridos. Senhor, nessa noite nós saímos daqui compreendendo Teu propósito na nossa vida. E queremos agradecer a Ti por isso. Que Tu nos fazes compreender, entender que nós fomos criados para um propósito. Não somos criação sem propósito, somos criados para um propósito. E esse propósito é nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho. Quantas vezes murmuramos, reclamamos por causa dos processos da vida, as lutas as quais nós passamos, tribulações, provações a que somos submetidos, sem compreendermos que tudo isso está contribuindo para a realização, a concretização dos Teus propósitos na nossa vida, Senhor. Mas a partir de hoje queremos olhar uma nova ótica na nossa vida e entendermos dessa forma que Tu quer nos direcionar para que esse propósito Teu na nossa vida seja plenamente cumprido. Ajuda-nos, Senhor, para que através dos nossos dons, vocações, aptidões, possamos Te servir da melhor forma enquanto aqui estivermos. Possamos estar colocando a nossa vida no Teu altar, como um sacrifício vivo, que não pode ser requerido de volta, mas que a nossa vida tem que estar entregue a cada dia. E assim, não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, que possamos assim experimentar a Tua vontade na nossa vida, Senhor. A Tua vontade que é boa, é perfeita e é agradável.